Boa noite a todas e a todos presentes aqui na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. Acolhemos cada um de vocês que está aqui hoje na Igreja Mãe de nossa Arquidiocese, Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. E é claro, a gente acolhe você também que está nos acompanhando pela Web TV Redentor ou vai nos ouvir também pela nossa Rádio Catedral FM, nesta quarta-feira de cinzas, início da quaresma e da campanha da fraternidade. Com a celebração da imposição das cinzas, iniciamos um novo tempo litúrgico, a quaresma, tempo de intensa conversão ao Cristo que nos ama. Por meio deste tempo litúrgico, cada pessoa e cada comunidade são convidadas à revisão de toda a vida no desejo de superar aquilo que não está de acordo com o que Jesus Cristo viveu e ensinou. No Brasil, iniciamos também a campanha da fraternidade, que este ano tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral. E como lema, Deus viu que tudo era muito bom. Em profundo espírito de conversão, participemos intensamente desta Eucaristia, presidida pelo nosso cardeal arcebispo, Dom Orani Tempesta. Vamos acolhê-lo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com essa nossa Eucaristia aqui na Catedral, nossa Igreja Mãe, nós iniciamos solenemente o tempo da Quaresma em nossa Arquidiocese. Muitas paróquias, muitas comunidades já celebraram hoje de manhã, também hoje à tarde, hoje à noite, as cinzas, e nós aqui na Catedral iniciamos oficialmente o tempo da Quaresma, convidando a toda a nossa Arquidiocese a entrar nesses 40 dias de celebração do Êxodo, da volta para a Terra Prometida, para que nós possamos renovar as promessas batismais, renovar a nossa vida. Oração, esmola, jejum, penitência, conversão, que vão nos acompanhar nesse tempo da Quaresma que iniciamos. E também com toda a Igreja do Brasil, nós abrimos oficialmente a campanha da fraternidade. O Padre Josafá, nosso vigário episcopal, dos entes da sustentabilidade e também do meio ambiente, falará um pouquinho sobre isso no final da missa. Saudamos a Dom Tiago e Dom Roque, nossos auxiliares aqui presentes também, e aos sacerdotes presentes do Seminário São José. Temos aqui os seminaristas hoje, do Seminário Menor, Propedêutico, Maior, Redentores Mater. Temos formadores, Cônego Jorge André, Padre Tiago Melino, Padre Wellington, Padre Herbert, Seminário Menor, Padre Tiago Tavares, Padre Gabriel Pimentel, do Propedêutico, Padre André e Padre Rafael Brasil. Também do missionário, Marcos André e Rafael. Da Catedral, Cônego Cláudio e Padre Stanley. Nós temos também os padres que estão aqui conosco, nosso vigário episcopal para a sustentabilidade, Padre Josafá, Padre João Bosco, Maxwell, Vitor Hugo, e tem aqui Gildásio, diretor de Etmar, da Diocese de Baviera. Enfim, há tantos irmãos sacerdotes que celebram conosco nessa noite aqui em nossa Catedral Metropolitana. E aqueles que nos veem, ouvem ou acessam pela Rádio Catedral, Web TV Redentor e nossas páginas do Facebook e canal do YouTube que transmitem a celebração dessa Eucaristia aqui da Catedral para toda a nossa região e também para o mundo inteiro também. Nós convidamos a todos para estarmos muito unidos nesse ano jubilar que nós vivemos, já quase concluindo também nosso segundo sino do arquidiocesano como tema das missões, e convidamos a todos para vivenciarmos bem esse tempo da Quaresma que nós iniciamos hoje, esses 40 dias abençoados de conversão, de oração, penitência, jejum, esmola, penitência, enfim, essa oportunidade que nos é dada para que nós possamos vivenciar bem a nossa vida e podemos renovar e reavivar a nossa vida batismal. Oremos. Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Todos podem sentar-se. A Santa Missa segue para a liturgia da palavra. Escutando a palavra de Deus, deixemos que o nosso coração se transforme pela força do Evangelho, que nos chama a atenção à prática das obras de misericórdia para sermos totalmente novos. Leitura da profecia de Joel. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes.
Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem tireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé para juntos aclamarmos ao Santo Evangelho.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. O Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como dizia no início, o tempo do jubileu, proclamado pelo Papa Francisco, tempo de reavivamento da nossa vida, da esperança, e nós lembramos de rezar na intenção da saúde do Papa Francisco, com muito carinho, para que recupere a saúde e possa cada vez mais continuar a sua missão na sede de Pedro. Vem se juntar nesse tempo agora abençoado ao tempo da Quaresma. Tempo da Quaresma que serve para nós, meus irmãos e irmãs. De um lado aparecem os 40 dias, cujo número 40 tem vários momentos, vários textos na Escritura que falam dos 40 dias do povo, dos 40 anos do deserto, os 40 dias de Jesus também lá no deserto, os 40 anos que o povo viveu essa caminhada do Êxodo. Enfim, tantos aspectos que vão marcando esse tempo propício para o encontro com o Senhor. E o tempo da Quaresma, meus irmãos e irmãs, tem um aspecto penitencial, de conversão. Queremos aproveitar cada dia desse tempo para buscarmos configurar nossa vida ao Senhor, tomando consciência da nossa fragilidade, de nossos pecados, e vendo a graça de Deus, o dom da conversão, para chegarmos reavivados, renovados, até o Sábado Santo, quando renovaremos as promessas batismais. Essa oportunidade que nós temos durante esse tempo dos 40 dias de reavivamento da nossa vida de fé. Do outro lado também faz parte
desse tempo da quaresma, esses 40 dias, o tempo da iniciação cristã. Aqueles que se preparam para o batismo serão batizados na vigília pascal, tem essa última preparação com os escrutínios, com os passos, com sendo dados nesses 40 dias. E faz parte um pouco da tradição da igreja, esse aspecto também da iniciação e da cristã, que se unem. De uma certa forma, a nossa vida de conversão, de penitência, é também o reavivar a nossa vida batismal, a nossa vida cristã, para que nós saibamos viver no mundo, na sociedade, com tudo que tem na sociedade, com toda essa realidade que nós temos, vemos, ouvimos e sentimos, que nós somos chamados a estar presente nessa sociedade, com seus barulhos, suas várias situações, testemunhando em quem nós cremos, quem é a nossa esperança, e proclamando com alegria, nós encontramos a vida em Jesus Cristo, e nós queremos cada vez mais proclamar isso pelo testemunho e pela vida. Ao mesmo tempo, nós vemos que essa conversão que nós vamos buscando acolher como dom de Deus em nossa vida, vai transformando nossos modos de pensar, de ser, de agir, e nós temos esses dias todos para tomar consciência disso. Tomar com essa consciência que passa o tempo e nós necessitamos de um tempo de oração, de esmola, de jejum, de penitência, de conversão, para que nós pudéssemos cada vez mais vivenciar a nossa vocação cristã, e na vocação cristã todos os nossos carismas e todas as nossas vocações também. É bem essa nossa oportunidade que nós abrimos agora, nesse tempo da quaresma, que hoje nós iniciamos recebendo cinzas sobre as nossas cabeças. As palmas bentas do ano passado, domingo de Ramos, secaram, foram queimadas, viraram cinzas, e nós receberemos em nossa cabeça, recordando que é tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho, ou ainda, lembre-te que és pó, e ao pó de voltar. Lembrando bem que nós tomamos consciência da nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, da necessidade de conversão e de mudança de vida. Na segunda leitura, fala que nós somos embaixadores em nome de Cristo. E nós gritamos, reconciliai-vos com Deus. É bem isso que a igreja nos propõe agora, nesses dias, dos 40 dias de quaresma, para que nós possamos aproveitar a confissão, a celebração penitencial, para que nós reconciliemos-nos com o Senhor, tomemos consciência de nossos pecados e cada vez mais tomemos consciência que o Senhor nos dá a graça de termos um coração também perdoado, renovado, reavivado, para sermos testemunha do Senhor. Do outro lado também, meus irmãos e irmãs, nós vemos na leitura de Joel também, esse chamado à conversão, essa reconciliação, que é o grito da quaresma para todos nós. E nós somos chamados a tomar consciência cada vez mais como é importante, como é necessário que os cristãos, uma vez que foram batizados, não só renovem a sua vida batismal, mas também que sejam cada vez mais testemunhas do Senhor Jesus Cristo nesse nosso tempo, nessa nossa vida, nesse nosso mundo, com tudo aquilo que o mundo nos oferece e aparece ao nosso redor. E nos perguntarmos bem o que eu posso testemunhar ao mundo, para que o mundo se encontre com a alegria cristã, com a verdadeira alegria do Senhor na sua própria vida, na sua própria existência. E do outro lado, meus irmãos e irmãs, algumas práticas externas, como recorda o Evangelho, essas e outras, além da oração, esmola e jejum, penitência, conversão, tudo mais, e outras práticas que podemos ter também. E nós vemos, meus irmãos e irmãs, que tudo isso não deve ser feito apenas para ser elogiado, para ser visto externamente, mas deve ter um coração realmente aberto, um coração que experimenta a graça de Deus no seu interior, e por isso mesmo, diante de Deus, vê essa necessidade de dar esses passos de conversão. Ou seja, se for apenas para sermos vistos e elogiados, já recebemos a recompensa, como fala o Evangelho, nesse texto do Sermão da Montanha de Mateus. Mas nós somos chamados justamente a ter um coração sincero, que busca o Senhor no íntimo do nosso coração, diante de Deus e diante de nós, com nossa própria consciência. Vimos essa necessidade de buscarmos aproveitar cada instante
para a vida de conversão e de mudança de vida. E essa conversão vai se relacionar no relacionamento com Deus, na vida de oração, no escuta da palavra de Deus, de ouvir o Senhor que fala ao nosso coração, na esmola, no espojamento, né, de poder partilhar com os vulneráveis e necessitados aquilo que nós temos e somos, e ao mesmo tempo também na prática do jejum, que pode ser de muitas formas, não só de alimentos, mas também da língua, dos julgamentos, de tantas outras questões também. Caríssimos irmãos e irmãs, que nós temos essa necessidade, no mundo tão cheio de tantos julgamentos, de tantas questões, de nós procurarmos viver esse tempo da Quaresma como tempo de conversão. E essa conversão, meus irmãos e irmãs, além dessa vida pessoal e comunitária, também é social. Iremos ouvir no final da missa, mas sabemos também que a Igreja do Brasil nos propõe também a questão social, no caso da ecologia, fraternidade, justamente é a ecologia integral, né? Lembrando que Deus criou tudo muito bem, colocou o homem para poder estar presente na natureza e que nós nem sempre respeitamos, nem sempre cuidamos desse mundo que Deus nos deu como deveríamos cuidar. E nós sabemos, o cristão que se converte tem essa responsabilidade também de poder cuidar do mundo, do nosso planeta, da nossa casa, né, da nossa vida, enfim, para que nós possamos ter essa responsabilidade com o presente e com o futuro. É consequência da vida de conversão. A conversão vai acontecendo, meus irmãos, também no relacionamento também com toda a igreja. Podemos caminhar unidos à igreja, na unidade eclesial, na procura de estar fazendo a vontade de Deus, e ao mesmo tempo de vivermos esse tempo de missão, como nós vemos o nosso segundo sínodo arquidiocesano, a missão permanente, o poder testemunhar a todos quem é Jesus Cristo, e ao mesmo tempo, nesse tempo do jubileu, que Ele é a nossa esperança, a nossa vida, nossa salvação. Eis o tempo que nós, meus irmãos e irmãs, começamos hoje, com essa celebração solene, nossa Catedral Metropolitana, e é desse mundo, a igreja que nasce justamente dentro dos grandes aglomerados urbanos, ela tem essa grande missão de descobrir seus caminhos, para poder falar às pessoas, falar ao coração das pessoas, dizer às pessoas realmente quanto Deus nos ama e quanto é muito melhor estar com o Senhor e deixar que Ele vá transformando as nossas vidas e os nossos corações. Agora, ao recebermos a cinza sobre nossas cabeças, nós estamos dizendo, tomamos consciência, queremos nos converter, que aceitamos o chamado à conversão e queremos dar passos cada vez maiores para que a conversão aconteça em nossa vida, em nossa caminhada como igreja, e a nossa cidade, com todas as suas situações várias, possa ver na Igreja Católica essa presença de homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, que vivem a vida de fé e testemunham sua fé no meio dessa sociedade, anunciando Jesus Cristo, nosso Senhor, e dizendo como a nossa esperança é Jesus Cristo, como a nossa vida é o Senhor, e para isso o Senhor nos dê esse tempo de conversão. São 40 dias que nos são oferecidos para que nós possamos aproveitar cada instante para caminharmos à luz do Senhor, buscando a conversão, oração, esmola, jejum, penitência, conversão, confissão. Aproveitar cada momento, cada instante, caríssimos irmãos e irmãs, para que realmente não deixemos passar em vão esse momento. Eis agora o tempo de conversão, eis o tempo da salvação. Aproveitemos bem desse tempo e caminhamos no Senhor e recebamos nesse Espírito a cinza sobre nossas cabeças agora. Caros irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que se digne abençoar com a riqueza da sua graça estas cinzas. Vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que não quereis a morte do pecador, mas sua conversão, escutai com bondade as nossas preces e dignai-vos abençoar estas cinzas. Vamos colocar sobre as nossas cabeças. E assim, reconhecendo que somos pó e que ao pó nós voltaremos, consigamos pela observância da Quaresma obter o perdão dos pecados e ver uma vida nova à semelhança de vosso Filho ressuscitado, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Demos graças a Deus Pai que nos concede o dom de iniciar hoje o tempo da Quaresma. Supliquemos que durante esses dias de salvação Ele purifique os nossos corações na caridade pela vinda do Espírito Santo. Digamos, pois, cheios de confiança: Senhor, escutai-nos com a vossa misericórdia. Pela Santa Igreja de Deus, espalhada por todos os povos e culturas, para que sempre mais anuncie a boa nova que transforma homens e mulheres, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos com a vossa misericórdia. Pelo Papa, pelo nosso arcebispo, bispos, clérigos e por todos os que de alguma forma anunciam a boa nova, para que vivendo este tempo quaresmal, sejam fiéis ao que o Jesus Cristo ensinou, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos com a vossa misericórdia. Pela campanha da fraternidade, instrumento de evangelização no Brasil, para que a reflexão sobre ecologia integral estimule entre nós e em todas as pessoas o cuidado com a criação, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos com a vossa misericórdia. Por todos os que sofrem, para que encontrem corações generosos, que os socorram e aliviem suas dores, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos com a vossa misericórdia. Por nós, que hoje nos reunimos para iniciar a caminhada quaresmal, para que o Senhor nos fortaleça com o seu divino Espírito contra as tentações de vaidade, renovando-nos rumo à Páscoa do ressuscitado, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos com a vossa misericórdia. Acolhei, Pai Santo, as preces que vos apresentamos neste dia penitencial e dai-nos a graça de uma santa Quaresma, fazendo crescer em nós os frutos do Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. A Santa Missa segue para a liturgia eucarística. Durante o ofertório, pão e vinho serão apresentados no altar e pela ação do Espírito Santo tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Mas você que está aqui também pode apresentar seus dons materiais através da sua oferta. Os nossos voluntários vão passar por toda a igreja para a acolhera. A oferta de cada um de vocês apoia as nossas ações sociais e também na manutenção desta nossa casa. Por isso, sejamos generosos e a nossa gratidão.
Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ao oferecer-vos solenemente este sacrifício, no início da quaresma, nós o suplicamos, Senhor, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossos pecados, possamos celebrar com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pelo jejum quaresmal, corrigis nossos vícios, elevais nosso espírito, nos dais força e recompensa por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, os anjos louvam vossa majestade, as dominações adoram, as potestades tremam, as virtudes celestiais e os serafins celebram com exultação. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João, os bispos auxiliares eméritos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão,
viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento de recebermos Deus vivo, nossa consagrada, os fiéis, os irmãos e irmãs poderão se aproximar do altar, formando duas filas e também junto aos mesques, aos que estarão espalhados aqui também na catedral. E a você que irá fazer a sua comunhão espiritual, poderá realizá-la através da palavra que hoje aprendemos e também, por que não, deste dia tão representativo para nós hoje. Sofre o teu irmão, eu estou sofrendo.
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Oremos. Senhor, fazer que sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber, para que o nosso jejum vos seja agradável e nos sirva de remédio, por Cristo nosso Senhor. Participantes desta celebração eucarística, evitemos pensar que já cumprimos nossa obrigação ao receber as cinzas. Ao contrário, este é apenas o primeiro passo da grande caminhada da conversão. Durante 40 dias, tenhamos a palavra de Deus como norte, que nos orienta a celebrar com alegria a Páscoa. A campanha da fraternidade também nos ajudará em nosso processo de conversão. Com essa Eucaristia, nós também estamos abrindo na Arquidiocese a campanha da fraternidade. A CNBB o fez hoje de manhã, em rede nacional, e nós queremos também, unidos a toda a Igreja do Brasil, viver esses 40 dias de campanha. Embora o tema da campanha é um tema permanente, fraternidade e ecologia integral. Então nós pedimos ao nosso vigário episcopal para o meio ambiente e sustentabilidade, Padre Josafá, que fale um pouquinho para nós sobre essa campanha que hoje iniciamos e também sobre os gestos concretos em nossa arquidiocese. Caríssimos amigos, irmãos da mesma fé em Jesus, em primeiro lugar, poluição sonora não é bom, faz parte da ecologia integral não, viu? Isso aí, mas são as circunstâncias nossas locais, né? Bem, eu quero agradecer muito a Deus Nosso Senhor, Dorani, a possibilidade de poder representar a Arquidiocese na elaboração do texto básico da campanha da Fraternidade 2025. Como vocês sabem, é o tema tão querido da Igreja do Brasil. A Igreja do Brasil é bastante profética e já é a 8ª vez desde 1979 que a Igreja do Brasil volta sobre um tema de interesse mundial, de interesse brasileiro e de interesse das nossas igrejas locais. Este ano, de maneira particular, o tema da campanha da fraternidade, Fraternidade e Ecologia Integral, é acompanhado com um lema muito bonito que é o do Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo era muito bom. Ou seja, somente adquirindo esse olhar de bondade do Criador é que nós vamos ajudar a construir um mundo mais integral, menos fragmentado, um mundo mais fraterno. O tema da campanha da fraternidade deste ano tem algumas novidades. Primeiro, porque nós celebramos 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Segundo, porque nós estamos também celebrando neste ano os 10 anos da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Terceiro, porque é um ano muito especial para o nosso país, porque nós vamos ter no nosso território brasileiro, na região amazônica, a COP30, onde vão estar aí todos os chefes de estados, delegações, para discutir questões socioambientais. É bonito, Dorani, ver realmente que o nosso texto desse ano tem uma novidade também em relação aos outros anos. Primeiro, porque traz à memória os nossos santos padres, ou seja, aqueles que ajudaram a construir a base de uma espiritualidade voltada para a criação. E nesse sentido é muito bonito porque é um convite a todos nós a podermos rezarmos mais, a meditarmos, né, a contemplar a criação com os olhos de Deus, como fizeram os nossos santos padres. No início
do cristianismo. Tem também a novidade de trazer à memória a doutrina social da igreja, onde os temas sociais estão associados com os temas ambientais. E aí começa desde Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, até a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. É uma possibilidade muito bonita da gente poder celebrar uma campanha da fraternidade num contexto geopolítico de mundo, de divisões, de fragmentações, de posturas que dividem a sociedade, ou seja, dizendo que o mais importante é a gente ter um pensamento mais integral, buscar consenso nas coisas e procurar quebrar um pouco esse excesso de rupturas que o nosso mundo tem a partir de uma visão mais integradora. Daí eu aconselho os senhores e senhoras a debruçar sobre o livro dos Salmos, os livros sapienciais, porque são livros que nos oferecem uma visão mais integradora entre o Criador, os seres humanos e todas as demais criaturas que integram a casa comum. É verdade que ele segue o esquema de todas as campanhas. Nós temos que ver a realidade, nós temos que discernir sobre a realidade e temos também que agir. Daí a importância da gente fazer gestos concretos em nossas paróquias, comunidades, né, para manifestar o desejo que nós temos de seguir aquilo que o Criador colocou em nossas mãos, não para ser destruído, mas para ser administrado com sabedoria e responsabilidade. A melhor coisa que nós podemos fazer nessa campanha da fraternidade é de seguir aquilo que o Papa Francisco diz na Laudato Si 211, número 211, onde ele disse que existem coisas maiores que nós não podemos fazer, mas existem coisas pequenas que estão ao alcance das nossas mãos e que nós podemos fazer. Aí ele cita o exemplo de várias coisas que nós podemos fazer dentro da nossa casa, nas nossas famílias, na nossa comunidade, nas nossas paróquias, nos nossos vicariatos. Quem não sabe economizar um pouco de água e de energia no mundo em que vive o desperdício? Quem não sabe aproveitar melhor os alimentos, sabendo que existe milhões de pessoas que passam fome? São gestos pequenos que nós podemos fazer. Afinal, o nosso Brasil é o 5º país produtor de alimento do mundo, mas é o 10º país que mais desperdiça alimentos no planeta. E diante disso, cresce cada vez mais o número de pessoas que passam fome em todo o mundo e também no nosso território brasileiro. Então, economizar, não desperdiçar. Quem não sabe plantar uma árvore, né, sabendo que ao fazer aquele pequeno gesto, nós estamos localmente contribuindo para uma questão maior. Quem não sabe reciclar o lixo dentro de casa, né? Quem não sabe ser solidário com os outros, oferecendo uma carona. Quem não sabe ser solidário com os pobres, ajudando, né, a se levantar dessa humilhação, dessa exclusão, que é ao mesmo tempo social, mas também é ambiental. Nós excluímos as pessoas e excluímos a criação. A criação é destruída. Não foi isso que o Criador pediu a todos nós. Quando nos deu a missão de zelar pela casa comum, é de cuidar, a partir de coisas pequenas que todos nós podemos fazer. Daí a nossa missão. Vamos aproveitar esse tempo quaresmal, colocar em prática algumas ações que são importantes e que nós podemos fazer. Certamente a nossa arquidiocese também vai deixar um legado da campanha, né? Vai deixar um legado preservando as nossas áreas verdes da diocese em várias paróquias.
vai deixar um legado ajudando algumas paróquias a implantar o sistema de coleta de lixo, vai ajudar a paróquia a crescendo um pouco na espiritualidade ecológica. Isso é muito importante. Isso nós podemos fazer retiros ecológicos, participar realmente com o povo de Deus, nos gestos simples e mostrar que nós temos um coração aberto. O nosso modo de ser e proceder deve ser diferente deste mundo fragmentado. Nós queremos um mundo conforme Deus nos pediu. Ou seja, um mundo mais humano, um mundo socialmente mais humano, mais solidário e um meio ambiente mais sustentável e equilibrado. Então vamos pedir a Deus essa graça. Eu agradeço muito, Dorani, a possibilidade que o senhor está me dando de poder fazer um breve resumo disso e convidar todos nós. Vamos ler o texto base nas nossas paróquias e comunidades, vamos refletir e ao mesmo tempo esse pouco que fazemos pode ser muito diante dos olhos de Deus. O pouco humano que fazemos pode representar muito diante de Deus. A grandeza de Jesus se fez a partir de coisas pequenas, de coisas concretas. Vamos seguir o exemplo do nosso Divino Mestre. Obrigado. Agradecemos ao Padre Josafá pela sua dedicação, sua missão, inclusive todo o trabalho que fez na CNBB, na ajuda da elaboração do texto base. No folheto de hoje, o canto final é o hino da campanha. Tem como refrão: ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Que nós possamos aprender também o hino da campanha e cantarmos como canto final, entrando nesse clima também da campanha da fraternidade. Dom Roque também vai falar sobre a abertura do seminário. Também nós agradecemos aos seminários aqui presentes, aos reitores, aos formadores. Sejam muito bem-vindos e que esse tempo da Quaresma marque também a vida dos nossos formadores e formandos e que seja um momento de crescimento ainda mais na fé, de poder viver cada vez melhor também a vida cristã. Doc está junto também com o cônego Jorge André, Doc que segue também as nossas vocações e os nossos seminários. Portanto, todos os seminaristas estão retornando das férias, alguns já retornaram, alguns já começaram as aulas, enfim, são toda a variedade de situações acadêmicas. Cônego Jorge André. Então, como o nosso cardeal iniciou falando, com essa celebração eucarística, então voltamos à nossa casa de formação, com o retiro amanhã, começando amanhã, que será pregado pelo Padre Julinho da Taquara, e finaliza o nosso retiro canônico no domingo, às 11 horas da manhã, com a missa celebrada pelo nosso cardeal, na igreja de Nossa Senhora das Dores, no Rio Comprido, aonde teremos então, os 24 seminaristas do discipulado, que corresponde à Filosofia 1, e 4 do Seminário Menor, que receberão a batina. Então, às 11 horas da manhã, na igreja de Nossa Senhora das Dores. E no dia 10 de maio, teremos também aqui na Catedral mais uma ordenação sacerdotal. São 15 esse ano, novos sacerdotes, porém no dia 10 temos a ordenação de 13 e os outros 2 que estudam na Espanha voltarão para ser ordenados em julho. Então, no dia 10 de maio, às 9 horas da manhã aqui na nossa Catedral, teremos a ordenação sacerdotal de mais 13. E no domingo teremos a investidura de 28, né? Do Seminário Menor, porque aqueles que vêm do Seminário Menor, né, não passam pelo propedêutico, então eles já recebem a investidura desde o Seminário Menor, na qual a Casa de Formação, nós temos 9 seminaristas do Seminário Menor, 30, contando com o Seminário Menor, então são 133
mais o propedêutico, que são mais 39. Então dá 171, não é isso? O total. Então a nossa casa de formação conta com 171 seminaristas. E agradecemos também desde já a OVS, que voltou na última quinta-feira, né? Aquelas que não só rezam, mas são também que nos ajudam, né? Na nossa, provendo a nossa casa de formação. Com isso eu faço o convite a todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo pela Web TV, né? Rádio Catedral, que seja também, né? Aqueles que possam ajudar a manter a nossa casa de formação, para que possamos, né? Assim como o Senhor nos diz, né? Ter novos sacerdotes para a sua vinha. Então, desde já, nós agradecemos ao senhor cardeal, né, por ser o nosso grande promotor vocacional e por tudo que tem realizado na nossa arquidiocese. A Dom Roque, que tem nos orientado, nos conduzido, desde já agradecemos. E aí os meninos aqui também ficam me olhando, né? Mas nós já estamos também na preparação, né, devido às ordenações, né, dos novos bispos, precisamos mudar as datas. Mas tudo indica que a nossa Santa Mãe Igreja terá mais 19 diáconos transitórios esse ano, né? Então já fica aqui registrado. Dorani diz que quando eu falo, eu já disse que vai ser, né? Então já fica registrado no coração do Pai. Muito obrigado, Dorani. Louvamos a Deus, portanto, pelas vocações, pelo dom que Deus coloca no coração de cada jovem. Pedimos a todos que rezem pelas vocações, por aqueles que já deram o seu sim e estão caminhando na formação, e aqueles que estão aí nos vários grupos vocacionais, dos 12 vicariatos, discernindo a vocação, ou mesmo no GVA também, Grupo Vocacional Arquidiocesano, para que o Senhor ilumine e sempre nos dê santas e perseverantes vocações. Nós sabemos que aquele que é ordenado para a igreja, portanto nós temos padres que estão servindo como missionários em vários locais do Brasil e também do mundo, em vários departamentos, vários locais, e dessa forma a Igreja do Rio de Janeiro vai servindo, né, nessa abertura universal a todas as necessidades da igreja. Pedimos a Deus, né, também que nós consigamos ter esse interesse de todos para sustentar o nosso seminário, para que possam, não só o VS, mas também todos os amigos do seminário, poderem também ajudar na sustentação das nossas vocações. Lembramos que no tempo da Quaresma, agora que nós iniciamos, começará logo o mutirão de confissões. Procure se informar na sua paróquia, na sua comunidade, o dia e a hora. E também lembrando que teremos dia 28 e 29, às 24 horas para o Senhor, que também são 24 horas de oração, de adoração, de confissão, que acontece pelo mundo afora. Então, um tempo todo especial que nós iniciamos, aproveitemos bem, além do texto e do tema, que, como lembrou o Padre Josafá, da campanha da fraternidade. Procurem ver o que nós podemos fazer em nossa paróquia para ter um gesto concreto com relação à fraternidade e à ecologia integral. Plantar algumas árvores, ter coleta seletiva de lixo, enfim, cada paróquia, cada comunidade procure verificar. Lembrando que todo o fruto da penitência quaresmal, jejum, abstinência, da penitência, nós entregaremos como coleta da solidariedade no Domingo de Ramos, para servir aos pobres da Diocese e aqueles projetos da Igreja do Brasil que tem o Fundo Nacional de Solidariedade. Iniciamos, portanto, dessa forma, a Quaresma desse ano. Que o Senhor nos dê sempre a oportunidade de responder com coragem o nosso sim ao seu chamado de conversão, de mudança de vida, aproveitando cada instante para estarmos diante do Senhor e assim nós caminharmos.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, derramai benigno o espírito de arrependimento sobre os vossos fiéis, inclinados diante de vós, para que mereçam alcançar, por vossa misericórdia, os prêmios prometidos aos penitentes, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.